vou mostrar ejemplos. Entonces, vamos a comenzar por el primero, ¿tá? que es la estenosis mitral. Ahí vemos el concepto que nos trae el PORT, que dice que la estenosis mitral es la apertura incompleta de la válvula mitral durante la diástole, obviamente se abre durante la diástole ventricular, con distensión de la aurícula izquierda y llenado anómalo del ventrículo izquierdo. Lembre que a gente está falando, vamos a descrever as 4 valvulopatias de coração esquerdo, são as que a gente vai descrever. En nuestro medio, tanto Paraguay como Brasil, la principal causa de estenosis mitral es asociada a fiebre reumática, ¿tá? Fiebre reumática. En segundo lugar, la etiología más frecuente que tenemos es, al igual que en países desarrollados, es simplemente desenvolvimiento patológico en pacientes de edad avanzada. Ou seja, as principais etiologias em nosso meio é febre reumática. Geralmente é paciente jovem quem acaba apresentando. Paciente de idade mais avançada, geralmente é associado à degeneração pela idade. Essa degeneração se dá por calcificação das estruturas valvulares, cuerdas tendinosas, anillos fibrosos, la própria comissura valvar, tá? Esa calcificación ustedes ya estudiaron, deben haber visto en anatomía patológica, vieron conmigo al comienzo del semestre, dimos lo que eran los procesos de calcificación. Cuando existe algún tipo de lesión de los tejidos, se depositan sales de calcio para intentar reparar el tejido. El problema es que el calcio genera que ese tejido, al repararlo, entre comillas, entre aspas, el calcio hace que el tejido se vuelva más rígido. Las válvulas son estructuras móviles, que son semiflexibles. Entonces, el depósito de calcio genera que la estructura valvular se haga más rígida. Como a gente pode entender isso aqui? Isso é a porta que enferrujou. Porta que enferrujou, o que faz? Faz barulho, não abre bem, fica travando. Então, aí a gente entende que é uma degeneração por calcificação. Tá? En nuestro medio, por otro lado, fiebre reumática. Vean aquí, isso é a última diretriz de valvulopatia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vean aquí el Harrison, de hecho, nos cita que estenosis mitral, las principales etiologías son fiebre reumática, sí, en nuestro medio es esa causa. Congénita, son poco frecuentes. Calcificaciones del anillo mitral, esto es en pacientes de edad avanzada. ¿tá? Y también vemos asociado, que ojo, en nuestro medio podemos ver asociado a colagenopatías, en el caso lupus eritematoso sistémico y fiebre reumática. A sigla, pessoal, está em inglês, por isso que está nessa ordem, tá? La fiebre reumática, en este caso, dejen primero, vamos a escribir un poquito, ¿qué vendría a ser fiebre reumática? Que justamente es el caso que les dije que no vamos a desarrollar. Fiebre reumática, eu quero que vocês façam anotação disso, porque eu não tenho no adicional no slide, esse slide aqui não tem informação de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico que es consecuencia, se da a efecto de una infección faringoamigdalina por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿tá? ¿Qué sucede? Generalmente en nuestro medio vemos muy frecuentemente esos cuadros de faringoamigdalitis a repetición. Ou seja, a criancinha que fica fazendo faringoamigdalitis, faringoamigdalitis, faringoamigdalitis. El problema es que los cuadros de faringoamigdalitis bacteriana y sobre todo por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, vuelvo a repetir porque es el principal agente etiológico, generalmente ellos, la progresión de la enfermedad, la repetición de los cuadros faringoamigdalinos, se asocia a respuesta inflamatoria y justamente la asociación de carditis. Carditis es la inflamación de lo que sería de las estructuras cardíacas, ¿tá? Es una afectación
grave, generalmente sucede entre 40 y 50% de los pacientes con faringoamigdalitis a repetición. Ahí vuelvo a repetir un concepto que varias veces hemos citado en clase, que por eso yo les decía que cuadro de faringoamigdalitis a repetición genera alto riesgo de afectación cardíaca. Recuerdan que habíamos dicho eso. Generalmente el concepto es que si la infección faringoamigdalina bacteriana, disculpen, si la afectación bacteriana es faringoamigdalina, la afectación secundaria es cardíaca, la más frecuente. Y si es dérmica, ¿tá? La afectación es renal, ¿tá? E hipersensibilidad, depósitos inmunocomplejos sobre todo. ¿Qué sucede? Hoy sabemos que realmente tanto de las infecciones faringoamigdalinas como las infecciones en piel por estrepto beta hemolítico del grupo A pueden generar afectación cardíaca, pueden evolucionar com vegetações. Até aí tudo bem? Está se entendendo até aí? Estão fazendo aí suas anotações? Depois vocês veem o vídeo de novo e fazem as anotações pertinentes, tá? Eu quero que vocês deem uma lida, pelo menos um pouquinho de febre reumática, tá? Pelo menos o que eu vou ir citando, vocês deem uma olhadinha depois, tá? En este caso, ¿cuántos pacientes van a generar? Porque se a gente fica pensando, você está em 47 aí, vamos fazer uma encuesta rápida. Pessoal, falem, aqui eu boto para vocês, quem já teve faringoamigdalite? Faringoamigdalite é a inflamação da faringe, das amígdalas, de etiologia pode ser viral ou bacteriana. No caso que nos interessa é a bacteriana. A bacteriana que sai placas purulentas. Vai disparando, o sim vai disparando. Então, enquanto vocês vão respondendo aí, eu continuo explicando. De los pacientes con faringoamigdalitis, este caso asociado al estrepto beta-hemolítico, realmente los que desarrollan posteriormente fiebre reumática es menos del 2%, ¿tá? Menos del 2%, 1,5 a 2 son los que realmente acaban generando propiamente el cuadro de fiebre reumática. Generalmente estos pacientes van a cursar con carditis, ¿tá? Ya es la afectación más grave asociada. En torno al 50% de ellos son los que van a desarrollarla. En estos casos, la afectación valvular es frecuente. Generalmente la más frecuente es mitral, la más frecuente, seguida por aórtica, seguida por tricúspide y por último pulmonar. ¿Tá? Ese es el orden de prevalencia. Mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar. ¿Tá? Siempre el lado izquierdo, mayor afectación. Para hacer diagnóstico propiamente de diagnóstico de fiebre reumática, se usan una serie de criterios. ¿Tá? Primero es tener antecedente de infección faríngea por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Utilizamos para su diagnóstico lo que son llamados criterios de Jones. Los criterios de Jones se dividen en criterios mayores y criterios menores. ¿Tá? Probablemente en patología médica van a tocarlo, pero simplemente les cito. Los criterios mayores incluyen carditis, que es la inflamación de las estructuras cardíacas, poliartritis, que es inflamación de varias articulaciones, Corea, las Corea, no Corea país, sino Corea trastorno neurológico. Las Coreas, vamos a ver semestre que viene en Fisiopato 2, en neuro, vamos a hablar de Coreas. Las Coreas entran en las familias de las disquinesias, son trastornos de la marcha, trastornos del movimiento. En América Central es llamado mal de San Vito, es bastante frecuente, tiene diversas causas. La Corea de Sindehan es la más común, pero justamente tenemos una causa aquí cardíaca que puede estar asociada. El eritema marginal es un eritema de bordes bien delimitados, es una lesión cutánea, puede aparecer en varias regiones del cuerpo, tiene un reborde marcado, tiene una coloración eritematosa, habíamos hablado que era eso, eritematosa es que tiene un color rojo intenso.
tenemos la presencia de nódulos subcutáneos, son unas sobreelevaciones, unas pequeñas masas tumorales. Esos son los criterios mayores. Entonces, carditis, poliartritis, corea, eritema y nódulos. Son nuestros criterios mayores. Criterios menores, ahí tenemos fiebre, poliartralgia, diferencia poliartritis e inflamación en varias articulaciones. Poliartralgias es dolor en varias articulaciones. Tenemos elevación del PCR, también proteína C reactiva, no proteína, no es reacción cadena polimerasa. Reacción cadena polimerasa es lo que se usa para COVID. Proteína C reactiva es el reactante de fase aguda que habíamos hablado. Eritrosedimentación y demás, todos que son reactantes de fase aguda. Algunas alteraciones electrocardiográficas y aumento y leucocitosis también es un criterio menor. Para hacer el diagnóstico necesitamos dos criterios mayores, dos de ellos, cualquiera, o un criterio mayor y dos menores. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir. Para el diagnóstico, por los criterios de Jones, você pode botar assim mesmo na internet, pessoal, criterios de Jones, e vão encontrar rapidinho a informação. Para o diagnóstico, com o critério de Jones, a gente tem, em primeiro lugar, o histórico de infecção, tá? E segundo, confirmado laboratorialmente. E segundo, ou dois critérios maiores, ou um menor e dois, desculpem, um maior e dois menores, tá? Com isso, a gente fecha, então, nosso diagnóstico de febre reumática. O que acontece? Obviamente, a grande maioria dos pacientes são tratados, porém, obviamente, alguns, de igual maneira, a ideia é tratar de forma temprana, porque o paciente não desenvolva afectação valvular, mas tem paciente que, de igual maneira, por mais receber o tratamento, progressivamente, eles podem desenvolver algum tipo de afectação valvular. Geralmente, essa se vê bem a longo prazo. O paciente tem, quando são crianças, e já uns 20, 30 anos, começam a apresentar algum tipo de alteração estrutural valvular. Então, é um paciente com valvulopatia, geralmente jovem, tá? Aí o Jefferson está contando justamente a situação dele. Vejam que a grande maioria teve já faringoamigdalites, porém, só o Jefferson tem a situação da resistência ao tratamento. Eu tinha bastante faringoamigdalites quando era criança. Durante um ano foi constante, um quadro atrás de outro, até que finalmente tive que operar, justamente pelo risco de apresentar. Aí eu fazia controles. Já não faço mais, porque o último que fiz tinha uns 18 anos e a válvula era completamente normal. Mas acho que já está na hora de fazer um de novo, né? E nunca tive nenhum tipo de afetação, mas o risco era justamente esse, tá? Lembrar que ela é uma doença sistêmica, mas o que mais a gente toma em consideração agora, no nosso contexto, é a cardite, a afectação cardíaca e a valvulopatia. Entonces, en nuestro medio, la mayoría de los casos es por fiebre reumática, vuelvo a repetir, estenosis mitral, síntomas, tercera, cuarta década de vida, ¿tá? Generalmente vemos que las comisuras valvares se fusionan, ¿tá? Podemos ver tanto afectación mitral como aórtica, generalmente comienza por una y la propia evolución de la enfermedad acaba generando afectación de la otra, eso después vamos a describir. La gran mayoría de los pacientes, desculpem, o mais frequente, isso que eu quero que lembrem, é afetação mitral, tá? É a mais frecuente. La forma degenerativa, que es la segundo lugar, que es esta que tenemos acá, segundo lugar en frecuencia, y esto es también de la Sociedad Brasileña de Cardiología. Vean que 12 a 26% de los casos es en países desarrollados, ¿tá? 60% de los pacientes con más de 80 años van a presentar una estenosis mitral, ¿tá? Pero en el caso de los pacientes de esta edad es por calcificación y no propiamente por fiebre reumática, ¿tá? Porque la fiebre reumática se presenta a edades mucho más tempranas.
Ahora, ¿qué sucede entonces en la estenosis mitral? Si acompañamos esta imagen, que justamente es del PORT, vemos que nuestro problema es un trastorno de apertura, de la válvula, ou seja, que a válvula não abriu completamente. ¿Qué va a suceder ahí? Que cuando el atrio se llene y él intente vaciar su contenido, generar la precarga, ¿tá? Nuestro tiempo diastólico, disculpen, cuando él intente vaciar su volumen, cuando nuestro ciclo cardíaco, que recuerden que actúa como si fuera un reloj, ¿tá? La válvula se va a vaciar más lentamente, ya que la apertura es menor y el gradiente de flujo va a ser menor. Esto me va a generar dos consecuencias. Uno, que la válvula no se vacía correctamente, y dos, que el ventrículo no se llena completamente. Ou seja, que aqui eu termino com um copo mais cheio do normal e aqui um copo meio vacío, tá? El problema es que ese trastorno de vaciamiento auricular me lleva a un aumento de presión en la aurícula. ¿Por qué aumenta la presión? Porque cuando la aurícula cumple su ciclo de llenado y vaciamiento, ella, cuando se debería haber completado el vaciamiento auricular, simplemente ella todavía tiene volumen en su interior. Cuando ella entre en fase diastólica auricular nuevamente, ella vuelve a llenarse por los vasos pulmonares. Porém, ela já tinha volume no seu interior. Então, ela preenche mais rápido com maior volume. Progresivamente, esto genera aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿tá? Y ese aumento de presión, como la pared de la aurícula es fina, progresivamente va haciendo que la aurícula se llene igual que un globo, ela enche igual que una bexiga, ¿tá? Ese aumento de presión y esa dilatación atrial tiene consecuencias. Lo primero es que se genera un flujo retrógrado, ¿tá? Flujo retrógrado. Flujo retrógrado, en este caso, vuelve en dirección a los pulmones. Esto genera un aumento de presión en el sistema vascular pulmonar, ¿tá? Ese aumento de presión genera aumento de la presión hidroestática capilar pulmonar y genera extravasación de líquido pulmonar, o sea, congestión pulmonar, que es lo que están viendo en este esquema aquí. Congestión pulmonar es llamado congestión pulmonar o edema pulmonar o encharcamiento pulmonar. Es la misma cosa, es que se acumula líquido a nivel del intersticio o a nivel alveolar. Ya aquí, lembremos, tenemos su alveolo. Se trocaron uma cor para ver mejor. Tenemos el alveolo, tenemos nuestro capilar, ¿tá? Esto sería nuestra barrera hemato alveolar. Como aumenta la presión hidroestática dentro del capilar, comienza a haber una extravasación de líquido que puede ir o a nivel alveolar o, de hecho, a nivel intersticial. En estos casos puede ir a los dos incluso. Esto es un líquido transsudativo que no genera inflamación, pero como se llena de líquido, el espacio la cavidad alveolar me genera una dificultad para la difusión gaseosa, ¿tá? Genera dificultad para la difusión de gases. Recuerden que estamos llenando el alveolo de un líquido, ¿tá? De consistencia acuosa, y en el caso de los gases, como en el oxígeno, ellos son liposolubles, de alta liposolubilidad. Entonces, ellos tienen dificultad para difundir a través de medios acuosos. Entonces, ellos van a difundir con mayor dificultad. O sea, llegan a nivel capilar y pasan al eritrocito con menor cantidad. Al mismo tiempo, el acúmulo de líquido a nivel intersticial aumenta el espacio de la membrana alveolo-capilar, ¿tá? Entonces, também hay maior dificuldade para intercâmbio gaseoso. Então, o sangue que finalmente chega no átrio é uma sangue de baixa oxigenação. Já é uma sangue de baixa qualidade.
desde un punto de vista funcional. Pero no hemos acabado los problemas en el atrio. El atrio, a causa de que él se dilató, ¿ah? Él comienza a tener un problema de que dilata, distiende la pared auricular y esto genera que las células, los miocardiocitos auriculares, ellos se lesionen. Esta lesión predispone a arritmias, que vamos a estudiar más adelante. En este caso, la más común es la fibrilación auricular. Después vamos a ver qué es. El aumento de volumen en el atrio y ese volumen que no se vacía completamente genera que se cree un éxtasis sanguíneo, ou seja, o sangue começa a se estancar, não tem uma retroca sanguínea do átrio para o ventrículo, não fica se trocando esse volumen sanguíneo. Então, progressivamente, temos a formação de trombos, são os chamados trombos intramurales. São pequenos coágulos que se formam na parede do átrio. O problema é que esses coágulos, quando tem fibrilação atrial, gera embolia, tá? Ou seja, o trombo vai cair, vai chegar no ventrículo, do ventrículo à aorta, e aí pode ir para qualquer lugar. Pode acabar na coronária ou pode acabar indo a nível cerebral, gerando um AVC isquêmico, tá? Então, esses eventos tromboembólicos, as fibrilações, um minutinho que vai acabar a bateria no meu computador. Esses Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de los trastornos atriales, ¿no? Dijimos que el atrio no logra vaciarse completamente, entonces aumenta el llenado de la aurícula. Esto genera que la aurícula aumente su presión, se dilate, la sangre dentro de ella comienza a estancarse, se coagula, genera coágulos, trombos, ¿tá? La dilatación genera fibrilación atrial, que es una arritmia. Cuando la arritmia sucede, eso hace que el trombo se desprenda y finalmente embolice. Al mismo tiempo, el aumento de presión
en la aurícula, acaba generando un flujo retrógrado, lo que se traduce en hipertensión pulmonar. ¿Tá? Esa hipertensión pulmonar lleva a congestión y dificultad para intercambio gaseoso. ¿Tá? Ahora, como yo les dije, siempre podemos ir hacia atrás, de forma retrógrada, siempre podemos ir atrás, atrás, atrás. ¿Cuándo se genera hipertensión arterial? Porque, ojo, el paciente puede estar en diferentes fases, puede estar con edema o puede evolucionar a hipertensión propiamente, solo que la hipertensión arterial pulmonar genera alteraciones igual que la hipertensión arterial sistémica generaba en el ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar genera afectación del ventrículo derecho, lo cual se traduce en insuficiencia cardíaca derecha. ¿Tá? Esos son efectos en la aurícula y efectos retrógrados. Los efectos anterógrados es un bajo llenado ventricular izquierdo, ya que la puerta abre poco, y se traduce finalmente en bajo volumen sistólico, bajo débito cardíaco. Recordemos que el débito cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si mi frecuencia cardíaca continúa igual, pero mi volumen es bajo, entonces el débito es bajo de igual maneira. Tá? Então, o que eu falei para vocês, eu me posiciono onde eu tenho a lesão. Minha lesão é mitral, então eu fico parado na mitral. Tenho minha afetação retrógrada, que é átrio, pulmões e ventrículo direito, e tenho minha afetação anterógrada, que seria ventrículo esquerdo. Tá? ¿Se entendió? Recuerdan que habíamos dicho también que afectaciones anterógradas generan baja perfusión y retrógradas generan estancamento. Tá? Por que acontece as arritmias? Aqui é um pouquinho mais difícil. Eu vou explicar certinho quando a gente der arritmias, mas de uma forma fácil. Vamos explicar da seguinte maneira. Deixa eu ver. Preciso. Bom, aqui. Só um minutinho. Então, vamos para simplificar uma coisa. Vamos imaginar que acontece no átrio. Imagine que isso seria o miocardiocito, tá? O miocardiocito, ele está interconectado com as fibras, não são em paralelo, como é no esquelético, senão que elas se encontram como um sincítio, conectadas entre si, tá? Quando a parede atrial comienza a dilatarse, ¿tá? Los miocardiocitos, ellos se distienden y comienzan a lesionarse, ¿tá? Obviamente não é que eles quebram, sino que essa tensão, como se fosse a parede de uma bexiga, faz que eles vão se distendendo e vão se lesionando. A lesão acaba gerando um processo de fibrose, envelhecimento, e funcionalmente o miocardiocito tem uma mudança no seu período refratário. Essa mudança é o que acaba levando a que se criem centros ectópicos de despolarização, ou seja, novos marcapassos ectópicos. São grupos de células que se afetaram, como isso que eu fiz aqui, se afetaram e elas geram despolarização, competindo com o nodo SA. Tá? E isso se traduz em fibrilação, que é um ataque à arritmia. Frente a la situación de que hay presencia de trombos, entonces la fibrilación que hace que la aurícula tiemble, ela treme, então desprende o coágulo e ele emboliza. Finalmente viaja e chega a uma artéria e acaba obstruindo. ¿Se entendió? Estenosis mitral. Vamos a repetir, la estenosis es un trastorno de apertura. Cuando no abre, no se logra vaciar y no preenche el ventrículo. Vamos a continuar. Manifestaciones clínicas. Tenemos manifestaciones asociadas a bajo flujo, tenemos manifestaciones asociadas al trastorno respiratorio pulmonar, que estábamos hablando, por la éstasis, y tenemos manifestaciones generadas por afectación
de câmara direita. Ou seja, o fluxo deu a volta e a nível foi do átrio, pulmões e voltou para o ventrículo direito. E aí afeta circulação venosa sistémica. Então, clínicamente, o paciente se presenta com disnea, que es una dificultad respiratoria subjetiva. Esta disnea es asociada al éxtasis vascular a nivel pulmonar, ¿tá? El edema pulmonar, ortopnea, que es dificultad respiratoria con el decúbito dorsal, paciente deita, sente dificultades respiratorias, ¿tá? Dificultad disnea, disculpen, disnea paroxítica nocturna, que é o paciente que deita para dormir e pelo próprio edema, ao ele deitar no meio da noite, ele acorda com dificuldade respiratória. Isso é porque durante a noite o volume se desplaça e ocupa as áreas de maior ventilação pulmonar, que são os ápices. ¿Tá? No está citado aquí, pero generalmente estos pacientes tienen una cosa que es llamada signo de la almohada, sinal do travesseiro. O que é isso? É o paciente que volta 3, 4 travesseiros ou mais para ele ter uma posição elevada, 45 graus na cama. Ou seja, em vez de ele conseguir deitar em decúbito dorsal, como ele não consegue fazer isso porque dá ortopnea, então ele coloca vários travesseiros, para que finalmente a cabeça dele esteja mais elevada que o tronco, e assim ele consegue dormir, tá? Obviamente, isso a gente tem que perguntar para o paciente. O paciente fala, poxa, eu tenho muita falta de fôlego à noite, eu acordo tossendo no meio da noite, eu deito e já começo, parece que estou afogando. Aí você pergunta, seu fulano, quantos travesseiros usa? Ah, eu boto uns 5 travesseiros. Isso justamente é para tentar elevar a cabeça e o tronco e o líquido ele descenda à base. Lembrem que a área pulmonar superior, os vértices pulmonares são os que têm maior oxigenação, tá? Então, quando o líquido vai para o vértice, que o paciente deita, então ele tem maior dificuldade respiratória. Quando o líquido fica na base, ele consegue oxigenar melhor com a área superior. ¿Tá? La hemoptisis, que es una expectoración sanguinolenta, eso es común en el edema pulmonar. Ronquera, é um barulho respiratório, parece um ronquido. Edema de miembros, esto es afectación ya de cámara ventricular derecha. Edema a nivel periférico, acúmulo de líquido, y ascitis. Ascitis es líquido libre en cavidad abdominal. La ascitis se da por un aumento de presión en el sistema cava inferior, aumento de presión en el sistema porta y extravasación de líquido a nivel de las venas abdominales, las venas de la cavidad abdominal. Como aumenta la presión hidrostática en el sistema porta, comienza a extravasar líquido. Lo mismo que sucede en el pulmón, sucede en el abdomen. ¿Tá? Este líquido no es inflamatorio, ¿tá? Por eso no genera peritonitis, genera ascitis. ¿Está bien? Entonces estas son las manifestaciones clásicas del paciente con estenosis mitral. Sin embargo, podemos tener complicaciones que son asociadas a la propia fisiopatología. Trastornos tromboembólicos, accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, taquiarritmias, todas esas son complicaciones generadas por la propia valvulopatía. Continuar. Isso, pessoal, vamos fazer bem simples, não precisam estudar, isso não se estuda, tá? É simplesmente que o que eu expliquei, e que o slide era feito para uma palestra, tá? El diagnóstico se hace semiológico, examen físico, ¿tá? Justamente la presencia de soplos en el paciente, trastornos, aumento de la sonoridad del segundo ruido cardíaco, ¿tá? La segunda bulia, presencia de insuficiencia cardíaca derecha, señales, signos de congestión pulmonar, lo que veníamos hablando. Insuficiencia tricuspidia, del otro lado, es como efecto secundario del
del flujo retrógrado, del aumento de presión retrógrado. Ese es un nombre que se usa en estudiar. Esto vamos a ver después, electrocardiográficamente, que son las fibrilaciones atriales, muy fácil de diagnosticar, ¿tá? Y los trastornos de sobrecarga. Los trastornos de sobrecarga atriales se ven por alteração da onda P. Não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ver depois em eletrocardiograma, tá bom? Igual, isso vão ver depois em raio-x, mas geralmente o que a gente vê é um aumento da silhueta cardíaca, não é preciso que saibam, simplesmente explico, aumento da silhueta cardíaca a expensas do átrio esquerdo, tá? Geralmente a gente vê uma sobreelevação do lado esquerdo, vemos o botão aórtico, tá? E a gente vê uma sobreelevação a nível do que seria o átrio, tá? Isso me indica aqui seria a trama vascular pulmonar, do lado esquerdo, e a gente vê uma sobreelevação. Somente explico para que entendam o que está referindo aqui, mas não é preciso vocês saberem agora, não. O sinal da dança da bailarina é que por aumento do átrio esquerdo, os brônquios principais, deixem fazer em outra cor, o brônquio principal esquerdo e direito, que faz um cavalgamento sobre a silhueta cardíaca no raio-x, a gente vê que os brônquios que estão assim, eles abrem mais. Parece é chamado o sinal da dançarina, já que parece que é uma dançarina fazendo esse movimento, não sei como se chama, espaguete, paleta, uma coisa assim. Quem faça a dança vai saber o nome. Mas aí vocês entendem o que está falando. O próprio crescimento do átrio faz que os brônquios comecem a se distanciar entre si. Parece que são as pernas da bailarina se abrindo. Não é necessário que saibam para fisiopato, mas depois, no 8º semestre, em radiologia, vocês vão dar isso. Ecocardiografia, pessoal, obviamente, não vou nem citar, porque não é necessário vocês saberem agora, tá? Mas, obviamente, o que a gente vê é uma redução do área de abertura da válvula mitral, tá? Isso seria o elemento principal. Hipertensão, aumento de pressão no sistema pulmonar, sistema vascular pulmonar, geralmente uma pressão maior a 20, 25, na verdade, em repouso, já é considerado, tá? Mas o ecocardiograma não somente vai me confirmar o que eu já acreditava com meus achados semiológicos, mas de fato vai me estadificar a situação atual do paciente. Mas não é necessário que vocês aprendam isso, não. Alguma pergunta de estenosis mitral? Como vocês veem, a gente dá fisiopatologia, mas depois vem muita coisa que vocês vão ver mais para frente na carreira. Toda a parte semiológica, dos sopros e demais, vocês vão falar depois em semiomédica. Todo que é elementos de imagens radiológicos, sobretudo, vão dar posteriormente, vocês vão ver em radiologia, no 8º semestre. Ecocardiografia não vão dar, porque realmente não vem na malha curricular de nenhuma carreira. Isso é coisa já de especialista realmente. Mas em clínica médica, vocês vão rever os sinais e sintomas, vão rever os elementos radiológicos, que é até onde chega o médico geral, vão avaliar os elementos semiológicos, vão acompanhar com a clínica, e a isso vão adicionar, então, um tratamento que vocês vão fazer a esse paciente. Porque, obviamente, vocês podem iniciar o tratamento, não é que tem que ir diretamente com o cardio. Às vezes, quem vai receber o paciente, quem vai avaliar, quem vai fazer o diagnóstico, quem vai fazer um acompanhamento, vai ser o médico geral. Em la insuficiência mitral, continuando com nosso contenido, la insuficiência mitral já seria, como é categorizado por el PORT, en la insuficiencia mitral se caracteriza por el cierre incompleto de la válvula mitral, lo contrario al que vimos anteriormente. El volumen latido del ventrículo izquierdo se divide entre volumen
por latido anterógrado, esto es en dirección a la aorta, sería nuestro volumen sistólico, ¿tá? Y el volumen latido regurgitante, esto es volumen retrógrado. Ou seja, aqui o ventrículo se preenche certinho, ele preencheu. O problema é que quando ele faz a sístole, a metade vai para a aorta e a metade volta para o átrio. Não é necessariamente a metade, estou falando simplesmente para vocês entenderem, mas não é metade por metade. Simplesmente entendam que uma parte vai para a aorta e uma parte volta para o átrio, já que a porta não fechou, tá? Isso que acontece na insuficiência mitral. Vamos ver. Causas, como ven, nuevamente tenemos una gran diversidad de causas, ¿tá? Tanto agudas como crónicas. Técnicamente, procesos de valvulopatías son considerados trastornos evolutivos progresivos crónicos, pero en algunos casos tenemos causas agudas, generalmente asociados a elementos traumáticos o justamente endocarditis, ya que puede lesionar el aparato valvular de forma aguda, puede estar asociado. ¿Tá? Vean, crónicamente volvemos a tener fiebre reumática, ¿tá? Trastornos degenerativos, calcificaciones, nuevamente, ¿tá? Pero enfermedad isquémica coronaria, justamente el paciente con historia de infarto del miocardio, ¿tá? O miocardiopatías tanto hipertrófica como dilatada, puede estar asociado. ¿Por qué? Aquí explico rápidamente estos dos, cómo suceden. Esto se ve asociado a paciente con Chagas, paciente que teve infarto, paciente con hipertensión arterial, que la estructura ventricular se modifica. Se modifica porque crece en largura, se modifica porque crece en tamaño. Independiente del caso, el problema es que el esqueleto fibroso, él sale de su estructura, ¿tá? Por más de que después tratemos el paciente, el esqueleto fibroso, ele não volta a encaixar novamente, tá? E o paciente já fica com essa incapacidade. Quando separamos el esqueleto fibroso, entiéndase, el anillo, se separa, os folhetos, eles não batem corretamente. Ou seja, em vez de, como no vídeo, baterem bem na pontinha, eles simplesmente ficam assim, um longe do outro. Então, gera um transtorno de fechamento. Por isso, em el caso... Eita, o que aconteceu aqui? Só um minutinho, pessoal. Aí. Justamente en el caso de las insuficiencias, vemos tanto procesos agudos como crónicos. La mayoría de los casos que vemos son de evolución crónica, ¿tá? Las evoluciones agudas generalmente son por o endocarditis o paciente com histórico de trauma. Paciente que levou facada, levou tiro. Outro dia teve uma postagem de um caso de um paciente que fez um acidente veicular, bateu o carro, impactou o volante no peito e fez uma rotura de corda tendinosa. E aí o paciente fez uma insuficiência valvular, tá? Puede suceder. Interesante que fue un trauma contuso, no fue un trauma penetrante, ¿tá? Las endocarditis, generalmente, ojo, porque sale, isso cai bastante em prova de revalida, pessoal. Geralmente bota assim, paciente que previamente, sem histórico de doença cardíaca, hoje se apresenta com febre, dor precordial, isso, aquilo, falta de fôlego, e na ausculta cardíaca se escuta um sopro, não sei o quê, paciente jovem, tem histórico de quadro infeccioso, não sei o quê. Isso que você está vendo, que te fala de uma valvulopatia presente, mas se ele te fala que antes não tinha, provavelmente a origem é um quadro agudo. Se é agudo ou é traumático, isso vai falar que se teve trauma ou não, ou é de etiologia infecciosa, endocardite, tá? As outras causas são de evolução progressiva. Pouco a pouco vão aparecendo, tá bom? Obviamente, lo más común en pacientes en nuestro medio, causas traumáticas, son frecuentes, pero están en el contexto de un trauma o agresión por tercero, que es tiro, facada, o accidentes de tránsito, accidente vehicular, accidente de moto. Sucede, ojo, sucede.
tem uma pergunta que eu lembro que eu vi uns anos atrás, que era que o paciente tinha sofreu um politrauma, teve um boleto costal, aí ele foi dado de alta, pouco tempo depois ele volta no hospital com insuficiência cardíaca, dificuldade dísnea de esforço, não sei o quê, aí pediu o diagnóstico. E entre os diagnósticos um monte de coisa, e um deles era justamente valvulopatia. Por que o pessoal não vai por valvulopatia? Porque não toma em consideração a possibilidade de ter uma origem aguda, né? E justamente trauma é uma causa. Mas pergunta é assim mesmo, é para confundir. Bueno, según la propia Sociedad Brasileña de Cardiología, dice que la insuficiencia mitral primaria crónica es una de las valvulopatías más prevalentes a nivel mundial. Lo que había dicho anteriormente, lo más común es la devolución crónica. La etiología reumática es predominante en Brasil, en Paraguay también. Sin embargo, el prolapso de la válvula mitral ha aumentado com frequência. O que a gente estava falando. Você já tem aí no seu celular, que foi que mandei, essa ecocardio de um paciente com prolapso mitral, e vocês veem como ela bate no lugar errado. É insuficiência? Técnicamente se categoriza como prolapso, solo que el prolapso entra en las familias de la insuficiencia, ya que la evolución del prolapso lleva a la insuficiencia mitral, tá? Meu paciente pode ter um prolapso sem insuficiência? Pode, perfeitamente. Los casos que les dije de las dos pacientes jóvenes que hacían actividad física, musculación, las dos tenían prolapso, ninguna tenía insuficiencia. El problema es, olho com essa paciente, pode evoluir para insuficiência. A ideia é prevenir a evolução. En la insuficiencia, lo que habíamos dicho, nuestro atrio se vacía, ¿tá? El problema es que cuando se contrae el ventrículo, al momento de contraerse, él genera un volumen, un volumen sistólico aórtico y un volumen sistólico atrial, o sea, divide. Esto me va a generar tanto afectación atrial como afectación a nivel sistémico, igual que vimos anteriormente. A nivel sistémico, bajo débito cardíaco, simple así, bajo débito cardíaco, a nivel sistémico. A nivel atrial, casi que lo mismo que vimos anteriormente. Ahora, el atrio, él se vació correctamente, el atrio se esvació correctamente. El problema es que durante la diástole atrial, que la va a llenarse, el atrio se llena. Centro caracol, el atrio se llena por los vasos pulmonares y al mismo tiempo se llena por el ventrículo. O sea que la pared atrial se dilata, ¿tá? Se distiende, genera trombos, genera aumento de presión en el sistema venoso pulmonar, sistema vascular pulmonar, genera fibrilación, genera trombos intramurales. Então, praticamente, sintomas muito parecidos, tá? A diferença é o processo evolutivo. Obviamente, tem umas pequenas diferenças aí fisiopatologicamente, como se inicia, tá? En la estenosis, el atrio no se vacía. En la insuficiencia, el atrio se llena de nuevo, tá? Ou seja, volto a repetir. Na estenosis, o átrio não esvazia, e na insuficiência mitral, o átrio se preenche mais rápido, tá? Se preenche pelos vasos pulmonares e pelo ventrículo, tá? É fluxo retrógrado. Desde o ponto de vista sistêmico, estamos falando circulação sistêmica, é a mesma coisa, porque é bajo débito cardíaco, tá? En el examen físico, no es necesario que que aprendan esto. Solamente quiero llamar la atención a una cosa. Están viendo que aquí fala primeira bulia hipofonética. E eu quero somente fazer uma interpretação, quero hacer una interpretación fisiopatológica de esto. ¿Qué dijimos? Que las bulias o ruidos cardíacos suceden cuando se cierra la válvula, ¿sí? En la estenosis, la válvula no abre completamente, pero ella cierra. Entonces hay ruido. En la insuficiencia,
la válvula não cierra completamente. Então, o barulho é menos intenso. Um barulho baixinho, então a gente escuta o dub-dlup, dlup, dlup, dlup. ¿Están entendendo? Eso es primera bula hipofonética, primer ruido hipofonético. ¿Está bien? Cuando vemos que uno está hipofonético y otro está hiperfonético, eso justamente es asociado a un trastorno de cierre de la válvula mitral. ¿Tá? Soplo sistólico regurgitante. ¿Qué significa eso? Que el ruido es en la fase sistólica ventricular y es regurgitante, o sea que es un soplo que regresa en dirección al atrio. ¿Tá? Si yo lo oculto, bueno, não vamos entrar nisso, porque vocês vão se complicar com a auscultação, pessoal. Não quero fazer isso, não. Não quero que vocês se compliquem com coisas que realmente agora não vão utilizar, não. Então, simplemente entiendan de que el ruido se genera en la fase sistólica ventricular. ¿tá? Los ruidos pueden ser en fase sistólica o en fase diastólica. ¿tá? En el caso de la estenosis, es fase diastólica ventricular, ya que el ruido es por el pasaje estrecho. ¿Qué sucede? Eu escutaria o dub-dlup, mas entre um dub e o dlup, eu escuto... Isso é um sopro, tá? ¿Qué sucede? Yo puedo escucharlo en fase sistólica o en fase diastólica. ¿tá? En el caso de la estenosis, se escucha en fase diastólica, ventricular. En el caso de la insuficiencia, como es de regurgitación, es en fase sistólica. Isso que eu acabei de falar não tem que ir aprender agora, não se preocupem não, é somente uma explicação para que vocês entendam o que diz aqui, tá? Então, isso aqui, volto a repetir, não é para estudar agora. Electrocardiograma es sobrecarga de cámaras izquierdas, ¿tá? Específicamente cámara auricular, fibrilación, igual que el otro. ¿tá? Esta sobrecarga es lo que les había dicho en electrocardiograma. Podemos ver alteraciones estructurales, solo que en el electro es clasificado como sobrecarga. ¿tá? En el ecocardio, ahí sí podemos decir que hay una dilatación atrial. A gente sabe que se tem sobrecarga, isso é dilatação, mas não podemos usar a mesma nomenclatura no eletro do que no ecocardio. Então, de novo, esto sim, recuerden, isso aqui sim, porque isso a gente vai ver mais para frente, isso aqui não. Isso vamos ver depois no 8º semestre. Não vou nem perder o tempo com isso, pessoal, para vocês não se escoltarem. Isso não se estuda, isso é ecocardiograma. Mitral. Se entendeu alguma coisa, pessoal? Ficou alguma dúvida? Perfecto. Vamos entonces a la aorta ahora. Vean que causas, justamente, tanto de estenosis como insuficiencia son un poco variadas. Tenemos trastornos congénitos, calcificación degenerativa, fiebre reumática. Estas son las situaciones más frecuentes en nuestro medio. ¿tá? La insuficiencia, vean que puede tener de nuevo varias causas. Vean que hipertensión es una causa. Síndrome de Marfan, ojo con esto, el síndrome de Marfan, la valvulopatía, y eso quiero que presten mucha atención. O síndrome de Marfan, ele tem várias, é uma doença genética, ela tem várias formas de apresentação cardíaca, tem várias formas de cardiopatias, miocardiopatias, transtornos valvulares associados ao síndrome de Marfan. Porém, a valvulopatia mais frequente no síndrome de Marfan é a insuficiência aórtica, o transtorno de fechamento da aorta. Esse é o mais frequente, tá? Mais frequente.
Que en nuestro medio, vean que de nuevo tenemos congénitas, endocarditis, fiebres reumáticas, traumáticas, ¿tá? Trastornos degenerativos también. Então, as causas são meio parecidas entre todos, ¿tá? No es muy diferente lo que vimos anteriormente. En la estenosis aórtica tenemos una resistencia a la salida de la sangre del ventrículo a la aorta. ¿Por qué? Porque estenosis es un trastorno de apertura. O sea, nuestra válvula no abre correctamente. Entonces, habíamos dicho que la sangre tiene dificultad para salir. Generalmente, cuando ella sale a una velocidad aumentada, ¿tá? Y tiene una presión aumentada. Entiéndase fuerza. Por eso voy a botar presión, voy a botar así, force. ¿Qué sucede? Esto genera también lesión endotelial. Ojo, esto genera lesión endotelial. Las causas más frecuentes de estenosis aórtica: malformaciones congénitas, calcificación adquirida, ¿tá? Entonces, vemos de nuevo causas semejantes. Vean qué dice la Sociedad Brasileña de Cardiología, que presenta una prevalencia creciente en la actualidad a causa del aumento de la expectativa de vida, ¿tá? Lo que, consiguientemente, es el envejecimiento de la población. A gente tem mais insuficiência estenosis aórtica hoje, porque, de fato, a expectativa de vida é maior. Então, é mais frequente a gente encontrar os processos degenerativos pela idade. Hoje, em Brasil, Paraguai, a principal causa de estenose aórtica é degenerativa por idade avançada, ou seja, calcificação, tá? Muito frequente, pessoal, muito frequente. O importante não é somente o fato do paciente ter ou não, o importante é o que eu vou mostrar agora, que é o grau de afectação, tá? O grau de afectação, isso é o mais importante. Porque dependiendo del grado de afectación, va a ser la capacidad funcional de mi paciente. Esta metáfora, eu gostei demais, essa aqui, que hace uma correlação entre uma mangueira de jardim, a apertura da boca da mangueira e a apertura da válvula aórtica. Vean, que nos muestra un diámetro normal de la válvula aórtica, que es de 3 centímetros cuadrados, ¿tá? A medida que disminuyen esos 3 centímetros, se van generando los mecanismos patológicos. Vean que de 3, 1,5, olhem que é menos a metade do diâmetro. Aí a gente tem uma estenose aórtica moderada, tá? Desculpem, uma estenose, estou enxergando bem, uma estenose aórtica leve, tá? Seria leve isso aqui. Eu li errado, expliquei errado. O sea, la mitad de mi valor normal, de mi diámetro normal, es una estenosis aórtica leve. 1 centímetro, vean la diferencia, es una estenosis aórtica de 1 a 1,5, es una estenosis aórtica moderada. Y menor de 1, estamos en el rango de las severas, tá? Ou seja, tem de fato que diminuir muito o grau de afetação, de diminuir muito o diâmetro propriamente da aorta para eu começar a gerar mudanças estruturais, tá? Generalmente em las fases moderadas a severas es que vemos propiamente cambios estruturales miocárdicos. Vamos a continuar. Aquí ven justamente en un paciente con calcificación. Estas serían las comisuras valvares, ¿tá? Y vean acá justamente cómo está. Recuerden que esto es válvula aórtica, ¿eh? Y vean cómo se fusionan las comisuras, ¿tá? ¿Cuál es el problema, pessoal? Que por aquí va a pasar pouco fluxo. Vai passar pouco fluxo, automaticamente é baixa perfusão. Já nas coronárias já é baixa perfusão. O primeiro a sofrer
pela doença valvular e o próprio coração. Ele é o primeiro que vai sofrer pela doença valvular, tá? ¿Qué sucede entonces? Nuestro paciente, el problema ya no está en el atrio, nuestro problema ahora es en el ventrículo, ¿tá? Vamos a hacer la misma forma que hicimos anteriormente. Vamos a pararnos en la lesión. O sea, a gente vai se ficar posicionado no que sería a válvula aórtica. En este caso, la válvula aórtica no abre completamente. Entonces, en el momento de la fase sistólica, cuando el flujo sanguíneo debería salir, tenemos una dificultad para expulsar el volumen sanguíneo. ¿tá? Como tenemos que luchar con una apertura menor de la válvula, entonces el miocardio tiene que generar una poscarga mayor. ¿Cómo generamos una poscarga mayor, una fuerza contráctil mayor? Generando aumento de la masa ventricular, o sea que hipertrofia ventricular izquierda. ¿tá? A medida que evoluciona esa hipertrofia ventricular, al mismo tiempo nuestro volumen, ¿tá? Nuestro volumen ventricular se reduce, ya que el corazón va creciendo y el tamaño de la cámara va disminuyendo. ¿tá? Esto es a nivel ventricular. Además de éstasis sanguínea, formación de trombos, tendencia a las arritmias, a esto adicionamos que de forma anterógrada se genera bajo débito cardíaco. ¿tá? Aquí no hay afectación atrial ninguna. La afectación es a nivel ventricular y bajo débito sistémico. O sea que finalmente evoluciona a insuficiencia cardíaca. ¿tá? Vamos a ICC, insuficiencia cardíaca crónica. ¿Se entendeu, pessoal? Até ahí. En la estenosis aórtica, el ventrículo no logra sacar la sangre de adentro de él. Entonces, ¿qué él hace? Se hace más fuerte, más... Buena pregunta. Generalmente, a insuficiência cardíaca geralmente é classificada como insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca crônica. A nomenclatura é essa mesma, Carlos. Nedir, en este caso, esse jato de saída, ele vai ter uma força maior. O problema é que a aorta ela acaba absorvendo essa força, tá? De fato, o volume é menor, então não gera uma hipertensão. Ela gera uma maior força, o gradiente. Mas isso o que faz é lesionar a parede da aorta, não faz gerar hipertensão. O problema é que esto generalmente se ve asociado en cierta medida a hipertensión arterial. Puede verse, no necesariamente, pero puede verse ya que el paciente tiene otros factores desencadenantes también de forma basal. Recuerden que es un paciente de edad avanzada. La patología no genera hipertensión, no genera, pero puede verse asociada. Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, la mayoría de los casos no tiene ninguna correlación y de hecho el paciente, ese aumento de fuerza en el gradiente de salida lo que genera es lesión de la pared de la aorta. ¿tá? Pero eso es absorbido por los movimientos vibratorios de la... esse nome, tem una punta de língua nome, la reverberación, ahí está. La reverberación de la aorta absorbe el impacto de ese jato de salida. Eso no vamos a estudiar. Esto vocês vão ver lá em semiologia médica, tá? Veja a quantidade. Tudo isso são alterações auscultatórias cardíacas, tá? Bom, electrocardiograma, sí, vamos a ver más adelante.
nos genera sobrecarga ventricular izquierda, ¿tá? Podemos ver trastornos de la repolarización ventricular. ¿Qué era trastorno de repolarización? Isquemia, ¿tá? Isquemia. Recuerden que lo primero que no se irriga correctamente es justamente las coronarias. Entonces, los trastornos isquémicos son muy frecuentes en esta situación. Y eso aquí no. No vamos a dar morado para eso aquí no. Clínicamente, ahí sí, tenemos una clínica bastante rica. Disnea, vean que la disnea de esfuerzo se da por la disminución de la perfusión diastólica propiamente. Esto genera que simplemente tengamos una disminución propiamente disculpen, se genera un aumento de la presión ventricular, lo que hace una incapacidad propiamente de vaciamiento sanguíneo pulmonar del atrio al ventrículo. Entonces esto genera progresivamente la presión en el sistema pulmonar. Al mismo tiempo, la disfunción sistólica genera hipertrofia y genera bajo flujo anterógrado, lo cual de forma retrógrada genera baja perfusión pulmonar. Los cuadros anginosos, ¿tá? Justamente lo que habíamos visto en síndrome coronario, bajo gradiente de oferta-demanda. O sea, lo que el corazón consume de oxígeno de forma basal no logra ser providenciado. ¿Tá? Síncopes, eso es asociado justamente a la baja perfusión. Geralmente a baixa perfussão, o síncope tem duas causas. Síncope é a perda da consciência de forma súbita. Pode ter duas causas, ou neurológica ou cardíaca. Aqui temos um pouco de ambas. Aqui temos uma causa cardíaca, mas pode se gerar uma baixa perfusão neuronal e o paciente fazer um síncope. Só que a causa é cardíaca propriamente. Síncope é um desses conteúdos, geralmente o pessoal não dá muita moral, mas quando o paciente tem um síncope, temos que diferenciar de onde que vem. É importante diferenciar. La insuficiencia aórtica, entonces, es el resultado de la incompetencia de la válvula, lo cual genera para cerrarse, lo cual genera un reflujo en dirección al ventrículo. O sea, quando o ventrículo está em sua fase diastólica, ele está se preenchendo, ele recebe sangue do átrio e recebe pela aorta. Tá? Lembram esse volume de sangue que depois da sístole, quando chega a la aorta, existe um reflujo fisiológico que regresa a la aorta, impacta en la válvula y llena las coronarias. Bueno, ese reflujo como la válvula no está cerrada, él vuelve al ventrículo, lo cual también genera baja perfusión coronaria, y finalmente llena más rápido el ventrículo. Esta insuficiencia justamente aórtica se asocia con dilatación ventricular, ya que el ventrículo se llena tanto por el atrio como se llena por la aorta. Entonces, progresivamente la presión en el ventrículo aumenta, ¿tá? El ventrículo se dilata, pierde fuerza contráctil, ya que se está dilatando igual que uma bexiga. Isso gera baixo débito, gera insuficiencia cardíaca, ¿tá? Genera cuadros anginosos, ya que se pierde flujo sanguíneo coronario, se pierde para llenar el ventrículo. La dilatación de la pared ventricular genera la misma cosa que veíamos en el paciente con trastorno atrial, que se dilata, genera trastornos del ritmo, genera éstasis sanguínea, coagulación y formación de trastornos tromboembólicos. ¿Ah? La insuficiencia cardíaca en este caso es la patología valvular con mayor cantidad de elementos semiológicos. Então, quando vocês cheguem em semiologia, vocês vão ver muita coisa legal. Tomara, vocês as aulas já vão estar restabelecidas, porque falta muito ainda para vocês. Mas tomara vocês tenham a oportunidade de ver isso aqui, pessoal, na prática. Cada um desses elementos que vocês estão vendo aqui, justamente
eles têm características semiológicas diferentes. Vejam quantos sopros a gente tem aqui, cada um com características diferentes. O pulso em martillo de água de Corrigan, você sente o pulso, boom, caindo, passando pela artéria. O sinal de Quinn, que é muito legal de se ver, sinal de Mussé, são coisas que são muito boas de se ver, porque a gente vê no paciente. Doença valvular é muito frequente, tá? E as doenças, a valvulopatia aórtica é muito comum, tá? Então, obviamente, vão ter sorte, vai ter, é só questão de saber procurar, ter a sorte de alguém mostre para vocês, tá bom? Então, tem paciente internado? É paciente idoso? Não era ele está internado por pneumonia, não é paciente cardiopata. Mas se ele é idoso, algum grau de afetação valvular vai ter. Então, procurar, ir lá e procurar. Então, isso que geralmente o pessoal fala, não tem paciente cardiopata, não tem paciente com valvulopatia. Quem disse que não? O paciente tem 80 anos, certeza que tem alguma coisa, certeza que tem. Não vai ter tudo, mas alguma coisa vocês vão assistir lá. Cuidado com o que tem no YouTube, não perdam tempo com lendo isso agora, pessoal, mas cuidado com o que tem no YouTube. Tem muita coisa no YouTube que não parece em nada a realidade, tá? E alguns desses sinais, sim, podem ver, porque são muito comuns. Outros tem que escutar em vivo para reconhecer, realmente. El electro, esto vamos a ver, como les dije, esto vamos a ver después en el electrocardiograma, ¿tá? Ecocardio, nada, só vão estudar. A parte de radiografia, vamos ver depois em radiologia. Então, pessoal, não perdam seu tempo com o que eu estou falando que não se estuda. Clínica, esto sí, esto es importante de escribir, porque además estamos escribiendo fisiopatología. La disnea, ¿tá? Vean que es por aumento de la presión diastólica, ¿tá? Y sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Consiguientemente, congestión del sistema pulmonar. Las anginas, baja reserva sanguínea miocárdica, ¿tá? El aumento de la regurgitación, o sea, la cantidad de sangre que acaba cayendo al ventrículo es mayor que la que entra propiamente al seno, a lo que sería a la coronaria. Como hay bajo flujo coronario, se genera un déficit de oxígeno y el paciente hace angina. Síncope, nuevamente por bajo débito cardíaco. ¿Ah? Vean que los efectos miocárdicos, o sea, isquémicos miocárdicos, son más frecuentes en las aórticas. Las complicaciones pulmonares son más frecuentes, no exclusivos, más frecuentes en las mitrales. ¿Tá? Eso también es otra cosa para recordar. Esto sí, den una miradita, bien, isso aqui é lembrar de forma bem básico, não tem que se complicar muito com isso não, que é a estadificação de la enfermedad valvular, tá? Classificamos em 4 grados, tá? Del grado A al grado C, tecnicamente é assintomático, ou seja, esses aqui, pessoal, não tem sintomas, não tem sintoma nenhum. Ou seja, a gente encontra porque encontrou, ¿tá? En el A, en el estadio A, el paciente no tiene nada, tiene riesgo, solamente riesgo. En el B ya existe, ¿tá? Pero está evolucionando de leve a moderada, pero todavía asintomático. En el C es asintomático, pero vemos la evolución ya a cuadro de moderado a severo, ¿tá? O podemos ver ya alteraciones funcionales ventriculares, ¿tá? Tanto izquierdo como derecho, no importa. Y en el grado D, es el paciente que ya desencadenó síntomas a causa de su enfermedad valvular, ¿tá? VHD es Valvular Heart Disease, enfermedad cardíaca valvular. ¿Está bien? Estas son las guías de la Sociedad Americana de Cardiología.
y la Sociedad Americana del Corazón. ¿Está bien? Es la misma clasificación que se usa en Brasil, que se usa en Paraguay. Así clasificamos el paciente con cuadro de valvulopatía. A, B, C, D, 4 grados. A, B y C no tiene síntomas. Grado D tiene síntomas. El A es el que tiene riesgo. El B es el que ya tiene, pero es leve o moderado. Y el C es el que ya tiene la valvulopatía grave, ¿tá? Pero todavía asintomático. Isso aqui, pessoal, não se preocupem não por isso. Vamos deixar isso para lá. Uma forma aqui, isso simplesmente eu quero para vocês fazerem um raciocínio. Quando a gente vai encaminhar o paciente com valvulopatia para a cirurgia, isso eu não vou perguntar para vocês em prova, nem nada disso, é só para vocês entenderem. Justamente, temos critérios, não vão perder seu tempo com isso, não, deixem isso para lá, isso realmente é coisa de cardio mesmo. Cada valvulopatia tiene sus criterios. Lo que ustedes tienen que recordar es, paciente tiene que ser encaminado a cirugía quando tiene síntomas. Vocês recebem um paciente em categoria D, já ele chegou em categoria D, isso tem que ir para o cirurgião cardíaco. E logo, já não tem mais nada para fazer. O paciente em classificação C sería el paciente que puede tener algunos procedimientos no invasivos, quirúrgicos obviamente, y probablemente son de baja repercusión. Por ejemplo, en las estenosis daría para hacer las famosas comisurotomías, que es la comisura valvar está grudada, entonces simplemente pego y corto ela y separo a válvula de novo, é separada, tá? Es más fácil hacer esto que hacer un trasplante valvular. Sin embargo, depende del grado evolutivo de la enfermedad. Por eso, hay algunas valvulopatías, como en el caso de las insuficiencias, que es bueno no esperar a que dé síntomas, es mejor tratar lo antes posible. ¿Ah? Solamente como un conocimiento general para ustedes, vean que las estenosis son tratadas así, la comisurotomía son las plastías valvulares, que son se opera la válvula, se reconstruye, tá? Uma plástica, é tipo cirurgia plástica, mas é da válvula. Vean que se retira, esto por ejemplo en el caso de las insuficiencias, se retira la porción que está sobrando del foleto, se reconstruye el foleto y se coloca alrededor una malla de polipropileno, que es, o una malla de teflón. Essa malla vai dar lo que o anillo deveria ser, agora se faz com isso. Isso é comum no paciente que tem transtorno valvular a causa de hipertrofia miocárdica, de miocardiopatia dilatada, que a válvula perde a estrutura, às vezes o coração volta pelo tratamento, o paciente, o coração volta ao tamanho e a válvula fica batendo, como é o caso dos prolapsos. Esto seria uma técnica utilizada para isso. Tenemos diferentes formas de reemplazo. Justamente Bruno preguntó, existen los reemplazos valvulares cuando ya no es posible ni las comisurotomías ni los balonamientos. No falei, mas también es una técnica. Se introduce un balón aquí, se coloca acá y un balón se insufla y él abre a válvula. Cuando nada de eso es posible en las plastillas, simplemente cambiamos la válvula. Tiramos aqui tem, se coloca uma válvula nova. Existen de diferentes tipos. Cuando hablamos de válvulas nativas, no nativas, la nativa es la válvula propia del paciente, las no nativas son las válvulas que son de materiales, plástico, teflón y demás. Hoje a gente usa fibras de carbono, coisas assim, já não se usa tanto, já não encontramos todavía pacientes con válvulas de metal, pero ya es más raro. Hoy son materiales más biocompatibles y que generan, van a durar a vida toda do paciente, não gera nenhum tipo de complicação associada à lesão de novo da válvula. E temos as válvulas de origem biológico, tá?
dividen en artificial, estaba viendo la palabra artificial, no estaba viendo. Tenemos las artificiales y las biológicas. Las biológicas, de nuevo, pueden ser de animal o pueden ser de ser humano, trasplantada, paciente que faleceu. Lo que más se usa al final son las... ¿Cuál se va a usar? Depende del paciente. Por quê? Elas têm tempo de caducidade, ou seja, elas têm um tempo de duração. Essa aqui, artificial, dura a vida toda. Ela não quebra, ela não estraga. As biológicas, elas são mais biocompatíveis. Geralmente de porco são as que se usam, tá? Ellas tienen menor duración, pero tienen mayor compatibilidad con nuestro organismo. ¿Qué significa? Efectos inflamatorios y de agregación plaquetaria se generan más en el artificial porque es un tejido, es un elemento no propio, es un elemento antigénico. Las biológicas generan menor rechazo, menor respuesta inflamatoria, menor coagulación. ¿Qué significa eso? Que en el futuro no va a generar una nueva valvulopatía. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Depende mucho de la expectativa de vida del paciente. Un paciente joven, que ele vai passar ainda uns 20, 30 anos com essa válvula, é melhor ir para uma válvula artificial. Por quê? Porque você vai operar ele uma vez, vai passar muito tempo. O problema é que o paciente você vai ter que fazer maior anticoagulação. Paciente jovem tem menor risco de sangrado com anticoagulação. Paciente mais velho, ele já tem um risco próprio de sangrar. Então, geralmente, como o paciente já tem, por exemplo, 70 anos, você não precisa uma válvula que dure 15, 20 anos. Você precisa uma válvula que resolva o problema dele e não crie complicações. Então, as válvulas biológicas são a melhor opção para o paciente mais idoso, tá? Estou falando de forma bem general, hein? Não estou indo nos detalhes, não. Isso tem critérios de colocação. Igual, sangrado se calcula o risco de sangrado para cada paciente. Por isso que hoje não damos mais aspirina para todo mundo. Aspirina antes se dava, cumpriu 60 anos, engata aspirina. Não, hoje isso não é assim, não. Hoje aspirina é para quem precisa. A parte deste tema que estamos falando acá, não tem nada a ver com isso aqui. Aspirina não, nesse paciente aqui não serve, não. É insuficiente. En Brasil ya se hace años, se faz o TAVI. O TAVI, entenda-se que para fazer isso aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma cirurgia coração aberta, tienes que abrir el corazón, cambiar la válvula, una cirugía grande, demorada, de alto riesgo de mortalidad. Hoy tenemos el TAVI. El TAVI es el cambio valvular por vía percutânea. ¿Qué sería eso? É tipo um cateter, é um cateterismo, não é mais nada do que isso. Mas esse cateterismo, em vez de levar um stent, ele o que leva é uma válvula de metal que está fechadinha, tá? Ela se coloca, como vocês veem na imagem, em cima da válvula que não funciona, que está com estenose, com insuficiência. Ele se abre e se segura aí. Ele fica travado. Por desgracia, se ha visto mejor evolución por exemplo, no TAVI feito a nível válvula atrioventricular, já que tem uma estrutura melhor, ela segura melhor. O TAVI a nível aórtico pulmonar, ele tem ainda complicações de refluxo, o risco de o sangue passar entre a parede e a válvula nova. Lo bueno de esto es que se hace rápido por cateterismo. Não tem que tirar a outra válvula do paciente, a válvula própria dele, simplesmente chega e gruda aí na parede. Ela fica encaixada na parede. Há diversas técnicas, obviamente, como vê acá, através da parede miocárdica ou por cateterismo, colocando simplesmente por um acesso vascular, tá? En Brasil se hace, en Estados Unidos, en Europa, se hace más por una cuestión de que todavía las directrices de Brasil son más rigurosas. Elas fazem em situações mais específicas. Estados Unidos, não, desculpem, falei bobagem. Em Brasil se faz um pouquinho mais, Estados Unidos e Europa, eles ainda estão desenvolvendo as diretrizes. Mas hoje
está se fazendo bastante, hein? Isso aqui é o futuro. Bueno, para terminar, entonces, básicamente el objetivo con nuestro paciente con valvulopatía es hacer una evaluación riesgos, beneficios. Hay que botar tudo numa balança e ver o que vai ser melhor. Manter um tratamento conservador, ir para a cirurgia, fazer comissurotomia, fazer balonamento, transplante valvular. Por desgraça não, o trabalho é assim, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Então, chegamos hasta aí. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, pessoal, você entendeu alguma coisa? Espero que sim. Bueno, entonces dejamos por aquí. Recuerden lo que marqué, que no se estudia, no se estudia. ¿Tá? Espero que les haya gustado la clase, espero que se haya entendido algo. Como ven, a gente dá em Fisiopato uma fração do conteúdo de medicina. Medicina é gigante. Vocês já acabam de ver, só se deslumbraram um pedacinho dela, com valvulopatias. Tá? Então, pessoal, estudem, não deixem de estudar. Então, a gente se vê semana que vem. Tá? Tchau, tchau. Se cuidem.